Boa noite, boa noite. Eu vou aguardar o pessoal entrando. Estamos numa série de lives. Agora, no mês de agosto. E hoje nós temos uma convidada muito mais que especial. Boa noite a todos que vão entrando. Como eu falei, nós estamos com uma série de lives e eu tô trazendo muitos assuntos bem bacanas, tá, gente? Para compartilhar com vocês. E hoje a minha convidada é a Ana Biagi e nós vamos compartilhar as experiências que a hipnoterapia nos trouxe. A Ana tem a mesma formação que a minha, na verdade eu tenho a mesma formação que a dela. Eu me inspirei muito mesmo nela. Oi. Eu me inspirei muito nela, até porque foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato no momento que eu comecei a estudar a hipnoterapia. A Ana tem uma formação em psicanálise, tá? E eu vou aguardar o pessoal entrando. Boa noite, Douglas. Boa noite, Paula. Gente, é tão bom ter vocês aqui comigo. E nós vamos conversar hoje sobre tudo e todas as formas positivas que a hipnoterapia nos trouxe e as experiências que nos foram dadas, né? A minha formação, vocês sabem, eu sou hipnoterapeuta, sou palestrante e em toda a trajetória da minha carreira, né, do meu início de carreira e permanece sendo, né, eu sempre me inspirei em pessoas. A gente sempre se inspira em alguém para ter, né, uma carreira mais sólida. Nós sempre nos inspiramos muito em pessoas que contribuem positivamente para nossa vida. E eu vivo falando que essa pessoa que eu me tornei hoje, uma das pessoas que eu agradeço muito é a Ana, minha convidada, tá? Porque, como eu falei anteriormente, eu me inspirei muito nela e no trabalho dela, tá, gente? Né? E eu queria que vocês chamassem os amigos de vocês, chama os amigos de vocês, manda o aviãozinho, né? Comenta quais são as tuas dúvidas. E hoje eu acho que vai ser uma das lives mais positivas para que a gente possa esclarecer e para que vocês possam entender que todo mundo tem um pouquinho de si dentro do consultório. E eu e a Ana decidimos fazer esse bate-papo para mostrar para vocês quem são as pessoas que realmente têm uma vida transformada. As pessoas que realmente desejam assumir o controle da sua vida. As pessoas que de fato e verdade desejam assumir o controle da sua vida e que desejam positivamente uma mudança. Nós viemos falando muito da gestão emocional desde o início. Nós falamos muito sobre as emoções, nós falamos muito sobre os sentimentos. E eu quero que vocês entendam, a partir dessas lives, o quão importante é a terapia. A terapia era antigamente considerada, nós tínhamos a crença, né, que terapia era para quem era louco, terapia era para quem não sabia viver corretamente, senão através de uma loucura. E nós temos muito uma crença de que só vai para um terapeuta, para um psicoterapeuta, quem de fato e verdade, como eu falei, é louco. E isso não é verdade. Na verdade, a terapia ajuda a pessoa não chegar num estado,
né, num estágio de loucura. E a terapia, ela é muito importante, por quê? Porque ela nos ensina a olharmos para nós. Ela nos ensina a entendermos quem somos e ela nos ensina a entender o que somos. E quem de fato muda dentro da hipnoterapia, ou seja, a terapia que for, pode ser de uma simples psicanálise, pode ser de um livro que você lê e contribua positivamente para você. Quem que realmente muda? Quem deseja transformar e assume as rédeas da sua vida. E como que a pessoa se conecta com essa verdade? Quando ela entende quem verdadeiramente ela é. E eu vou esperar a Ana entrar. Se a Ana entrou, já pode me dar um oizinho, tá? Que eu vou chamar ela pra gente bater um papo bacana. E se vocês tiverem dúvidas sobre a psicanálise, sobre a terapia, por favor, nos pergunte. Nós estaremos aqui prontamente para conversar com vocês. E o mais interessante que eu queria falar para vocês é que as pessoas não entendem que assumir o controle da sua vida e entender que você pode mudar positivamente e entender que a sua vida pode ser transformada e entender que acima de tudo sobre a sua vida que a gente fala, infelizmente as pessoas não querem assumir esse papel e ter essa responsabilidade da mudança. E a gente tem percebido que é um ciclo vicioso que entra e sai, entra e sai, entra e sai, e as pessoas permanecem terceirizando seus problemas. Até quando você vai terceirizar teu problema? As pessoas permanecem num bumerangue e quando elas percebem que elas precisam assumir de fato quem elas são, quando elas percebem que elas precisam tomar as rédeas da vida dela nas mãos e mudar, elas não aceitam. E daí elas voltam para a terapia dentro do ciclo de novo. Gente, foi muito difícil para mim assumir. Foi muito difícil para mim assumir verdadeiramente a minha vida. Foi muito difícil para mim entender quantas coisas eu errei. Ontem eu estava falando com uma colega depois da live que a gente fez, que foi bem bacana, e uma colega me chamou e nós estávamos conversando. E quando a gente falou sobre família, tudo, ela falou, nossa, eu tenho um irmão que eu não converso, Tânia, ela estava me contando sobre isso, né? E quando ela me disse assim, e se eu fosse ele, eu também não teria nenhuma vontade de conversar comigo. Daí eu fiquei pensando, nossa, mas por quê? Porque eu julguei ele por muito tempo. Quão difícil é chegar nessa maturidade? Gente, é muito difícil a gente chegar na maturidade de entender que nós criamos os nossos problemas, que nós criamos tudo o que vivemos e que é uma decisão mudarmos o contexto da nossa vida e que é uma decisão muitas vezes árdua demais nós mudarmos o que somos, quem somos e para que viemos. E muitas vezes encarar essa maturidade de vida faz a gente desistir de um recomeço. Quais são os recomeços que você já desistiu? Eu costumo dizer que não existe fracasso, existe desistência. Não existe fracasso, existe desistência. Você desiste e você insiste em desistir da rota que foi feita para você trilhar.
quais as desistências que você teve na vida. A Ana já deve estar entrando, quando ela entrar ela vai me dar um oizinho e nós vamos conversar sobre as experiências que a terapia nos trouxe. Hoje eu quero falar das terapias poderosas, não só a hipnoterapia, mas tudo o que ela nos trouxe. Oi, Ana, deixa eu chamar a Ana aqui. Ana, eu não tô conseguindo te chamar, tu pode me chamar, por favor? Vamos chamando, a Ana logo me chama. Ah, agora veio. Gente, enquanto a Ana vai chegando, acho que agora foi. Oi, Ana, boa Oiê, noite. boa noite. Tudo bem, Tânia? Tudo, como você está? Tudo bem, morrendo de saudades. Ai, nem me fala, menina, que vontade de pegar um avião e sumir aí para São Paulo. Essa Bora. pandemia nos distanciou, né? Pois é, fazer o quê, né? Mas logo Nos passa, distanciou logo de passa. corpo, né? Verdade. Gente, eu tava falando para você sobre a Ana. Ana, antes de você entrar, eu tava fazendo um breve comentário que hoje, para mim, eu acho que é uma das lives mais importantes. Por quê? Eu sempre falo, não importa se é uma pessoa que se conecte, não importa se é duas, não importa se são três, desde que exista alguém que se conecte com o que a gente quer passar, vai ser muito importante. E eu estava comentando que no início de quando eu comecei os estudos dentro da hipnoterapia, você foi uma das pessoas que me inspirou muito, e eu sempre falo isso, e nunca nego para ninguém, né? Tanto que eu disse, ah, ela tem a mesma formação. Não, eu tenho a mesma formação que a Ana, foi através dela que eu procurei a psicanálise, e ela me incentivou muito a outros cursos, e graças a tudo isso tem dado muito certo. Então, Ana, eu queria que tu se apresentasse para as pessoas e que a gente pudesse fazer um bate-papo bem bacana, trazendo essas experiências. Eu já estava comentando um pouquinho sobre assumir o controle da vida. E como a gente tem percebido no consultório, como é difícil as pessoas fazerem isso. Vontade, Ana. Bom, vamos lá. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Biagi, como a Tânia falou. Eu também sou hipnoterapeuta, sou psicanalista, trabalho com barra de artes, trabalho com uma ferramenta chamada AIM, que é a abordagem integrada da mente. Enfim, tudo que é voltada para essa área da mente. A gente está ali, né, Tânia? Fuçando, caçando e estudando o tempo todo, porque são ferramentas que a gente precisa estudar para ajudar as pessoas. Exatamente. Exatamente. E eu vivo falando, né, Ana? As pessoas falam assim para mim: tu não cansa de estudar? Gente, não. Mas por quê? Hoje até eu estava conversando com uma moça que eu atendi lá do Mato Grosso. Eu estou fazendo medicina germânica também, Ana. Ah, que legal. E como é impressionante como a gente acerta no momento que as pessoas começam a falar para nós das dores, dói aqui, dor na coluna, dor isso, dor aquilo, e a gente começa a integrar tudo isso e a gente começa a entender melhor quais são os medos das pessoas, o que tem por trás. E eu queria muito que tu me ajudasse, Ana, a compartilhar com essas pessoas. Gente, até quando eu conversei com a Ana, eu falei, Ana, eu quero tentar falar para as pessoas como é difícil a gente assumir o controle da nossa vida. Não é fácil, né, Nem Ana? O para a que gente você tem mesmo, né, Tânia? percebido? Quem dera se fosse, né? É o que eu Quem falo, Tânia. dera As se pessoas às vezes pensam que a terapia é difícil só para o analisando, só para o paciente. E aí acabam colocando nós, como terapeutas, no lugar de um ser superior, um ser do extremo saber. E aí a gente tem experiência até com os próprios amigos, familiares, que acham que o terapeuta tem que ser
totalmente centrado, tem que ser totalmente imune a dores, a sentimentos, a tristezas, enfim. E não é isso que acontece. Na verdade, nós, como terapeutas, também fazemos terapia, ou pelo menos deveria fazer, né? E é isso que a gente acaba passando para as pessoas, as nossas experiências e assim também absorvendo as experiências das pessoas. Porque nós não somos o ser divino, aquela divindade que sabe tudo. Muitas vezes as pessoas vêm nos cobrando resposta, vêm nos cobrando soluções de problemas, e a terapia não é isso. É isso que as pessoas têm que entender, que nós estamos ali como terapeuta, no papel de terapeuta, para ajudar as pessoas a encontrar um caminho. E não para dar uma solução, para dar uma fórmula mágica. Isso não existe. E muitas pessoas às vezes colocam nós assim num patamar que não é. Nós somos de carne e osso. Também sofremos, também temos tristezas, também choramos, rimos, temos sofrimentos. Se alguém belisca, dói, porque é assim que funciona com nós também. Então, a primeira coisa que eu falo quando eu começo um atendimento é que a pessoa está ali, ela tem a liberdade total para me falar o que ela quiser no momento em que ela quiser. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento. E é isso que elas precisam entender e vir buscar ajuda exatamente para isso, para colocar para fora, expurgar tudo isso aí que tá dentro. E tu sabe que tu falou uma coisa, Ana, muito importante. Eu tenho recebido pessoas, inclusive, que quando eu falo, até tem uma moça que entrou aí na live, e que ela mesmo, quando veio ser atendida no meu consultório, ela falou para mim: nossa, eu não imaginei, eu queria tanto te conhecer, porque eu não imaginei que você tinha passado por tantos problemas, porque eu exponho bastante as minhas histórias lá na internet. Eu exponho muito no meu canal do YouTube, né? Tudo que eu tenho passado. E daí as pessoas falam assim, mas você passou por tudo isso mesmo? E daí é isso que você falou. Parece que elas veem de uma forma intocável a gente, como se a gente não tivesse problema. E o que eu digo para vocês, gente, eu hoje falo, e tanto quando eu começo uma palestra, eu sempre começo dessa forma. E eu acho que eu jamais vou abandonar essa forma de falar. Eu sempre digo para as pessoas, hoje eu sou psicanalista, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta, hoje eu sou youtuber, mas acima de tudo, eu sou uma pessoa como você e sabe muito bem o que é o sofrimento. Boa noite a todos que estão entrando e nos dando boa noite. Por favor, façam suas sugestões. Eu sei, gente, que a internet hoje está bombardeada, né? De lives, de tudo. Mas convida o teu amigo para assistir esse bate-papo. Se você tem alguma dúvida, né, sobre a terapia, sobre a psicanálise, sobre a hipnoterapia, esse é o momento de você conversar conosco e nos pedir. Ana, eu queria muito que você me ajudasse a explicar sobre essa dificuldade da pessoa entender como ela vai assumir a vida dela. Quando eu fui para terapia e quando eu fiz a hipnoterapia e fiz algumas sessões contigo, eu estava hoje retomando até para conversar com as pessoas sobre esse assunto, como é difícil, como foi difícil para mim me deparar com o que realmente causaram os problemas da minha vida e entender como eu terceirizei problemas e como eu vivi inúmeros anos apontando o dedo, como eu vivi inúmeros anos sofrendo por problemas lá do passado. E como foi difícil assumir esse papel. Quais as dicas hoje, Ana, que você, com toda a franqueza que tu tem, que eu sei que tu é uma pessoa muito franca, o que você hoje diria para a pessoa que chega na... Não importa se é hipnoterapia,
não importa se é numa psicanálise, porque a terapia, hoje a gente sabe que a hipnoterapia é uma das terapias mais eficazes, mas hoje temos também a psicanálise, que é muito boa, e tem um monte, tem bar de acessos, e, enfim, a medicina germânica, nós temos um leque de opções. Hoje, o que você diria para uma pessoa que realmente precisa assumir o papel da vida dela? Como você diria isso para essa pessoa? Então, não, Tânia, na verdade, o que eu acabo falando para todo mundo é que, assim como eu, as outras pessoas também, ninguém é falível. Todos nós somos sujeitos a erros, a acertos. Muitas vezes a gente está ali na terapia, fica perdido, não sabe o que fazer, e a gente corre para onde? Para a supervisão, ou até mesmo para a nossa terapia. Então, se a pessoa vem em busca da terapia, é porque ela quer descobrir alguma coisa. Ela quer não só colocar para fora, falar, mas ela quer se conhecer. A terapia é uma coisa que eu falo que é para você. É individual seu, é o seu tempo, é o seu momento. O que eu falo para todos os meus pacientes quando a gente entra ali no setting, na clínica, é o seguinte: esse é o seu momento. Esse é o seu tempo que você não tem em casa, que você não tem com os filhos, que você não tem com a família, com os amigos, você tem aqui. Então vamos colocar para fora. E através da terapia, a gente ajuda a pessoa o quê? A cutucar a ferida, a mexer lá no fundo mesmo. Eu falo que a terapia é como se fosse um novelo de lã. E a gente vai, e tá tudo embolado. A gente vai tirando a linhazinha, desenrolando, desenrolando. A gente tem que trazer a pessoa à consciência, à luz, porque nem sempre a culpa é do outro. Muitas vezes a culpa é nossa e é difícil assumir. É difícil olhar para dentro e falar: a responsabilidade também é minha. Eu também fui culpado. Em qualquer situação, numa traição, numa injustiça que aconteceu, numa briga. É sempre assim, são dois lados. Tem o lado da pessoa e tem o seu lado. E nós, na terapia, o que nós fazemos? É fazer a pessoa a olhar para si, olhar para dentro. A terapia é uma coisa que eu digo que é uma terapia de alma. Você está colocando ali, se colocando para o terapeuta, falando dos seus problemas, falando de tudo que aconteceu no seu dia, e a gente vai cutucar, vai descascando a cebola, realmente até chegar ali no núcleo, para descobrir qual é o problema e, de repente, ressignificar tudo isso. Fazer com que a pessoa enxergue com um outro olhar, por uma outra perspectiva. Porque quem está dentro da situação não consegue. É como se fosse um cavalo com cabresto, só consegue olhar para um sentido. Nós não, nós temos um leque ampliado. Então a gente faz a pessoa olhar para o lado, olhar para todas as situações e ver realmente o que está acontecendo. Então a terapia dói? Dói. E uma vez eu ouvi uma frase de uma amiga que ela dizia assim: tá com dor, tá doendo, mas vai com dor mesmo. Porque uma hora passa. A gente tem que mexer nisso. É que nem um machucado. Você tem que cuidar. Se você cutuca, 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 ele não fecha nunca. Mas se você cutuca, passa remédio, passa ali a tampa, enfim, cuida, ele vai cicatrizar. E é isso que a gente faz na terapia. Vai cicatrizando. E, gente, eu quero muito que vocês entendam que a terapia é justamente o que a Ana falou, é você abrir seu coração, é se esvaziar de si. Eu vivo falando isso, se esvazia de ti, se esvazia, coloca as armas na mesa, tira, sabe, toda a armadura que você carrega e entende quem você é. Quando a gente passa a olhar e quando a gente passa a entender quem nós somos, o problema passa a ser muito pequeno. Eu tenho feito, Ana, algo com todas as pessoas que me procuram e quando elas falam, o meu problema, eu tenho um problema tal, eu tenho um problema, eu tenho usado uma técnica muito bacana, muito, sim, muito pequena, mas que tem surgido um efeito muito grande. Eu peço para a pessoa, Ana, imaginar qual é o maior problema da vida dela. E por aquele minuto ela imagina, eu vejo a pessoa assim fechando o olho, se transformando assim as feições. Eu falo agora, você coloca esse problema, imagina ele na tua frente.
Quando você imagina esse problema na tua frente, aponta o dedo para esse problema e fala: você é pequeno, você é pequeno, você é pequeno. Agora, dobre esse problema, amassa ele, bota numa sacola, bota no chão e eu quero que você olhe. Você está aqui, olha para baixo, aponta para esse problema e fala: viu como você é pequeno? Eu sou grandiosa perante esse problema. É tão pequenininho que as pessoas depois voltam para mim e falam assim: caramba, eu tenho usado isso nos meus dias, nos meus conflitos, e tem me ajudado de uma forma tão imensa. Por quê? Primeiro, gente, nós não somos uma coisa só. Nós somos um ser de eterna evolução. Talvez, Ana, as coisas que você pensava semana passada não são as mesmas coisas que você pensa hoje. Talvez a essência de algumas coisas permaneça. Eu vejo por mim como eu tenho mudado, Ana. E eu queria muito trazer a experiência disso para vocês, como a gente tem mudado quando a gente passa a conhecer quem a gente é e começa a administrar esses problemas e a gente precisa se policiar. Quem são as pessoas que se transformam? Na verdade, eu acho que é uma mutação, ou na verdade a pessoa resgata aquela criança interior e ela começa a botar em prática tudo que aquela criança quis viver. Quem decide botar todas as armas na mesa. Quem se esvazia, né, Ana? Quem deixa o ego de lado. Quem olha e fala: tá bom, hoje eu quero olhar com outros olhos. Ana, eu não sei você, mas uma coisa que me chama muita atenção é quando as pessoas procuram a terapia. Me corrija se eu estiver errada. Muitas pessoas procuram uma terapia e você vê que ela é inegociável até quando ela tem que combinar um horário com você. Ou é o horário que ela quer. Não, eu tô indo para tua cidade amanhã e daí amanhã você me atende. Começa por aí, eu já começo a fazer uma análise da pessoa por aí. Peraí, você tá vindo para minha cidade amanhã e daí eu atendo você amanhã, mas eu não tenho horário amanhã, eu vou te atender que horário? Por que eu tô falando isso? Como é difícil as pessoas entenderem, né, Ana? Como é difícil. E a gente percebe, eu tô dando um exemplo bobo, mas a gente percebe, partindo disso, que ela não quer se esvaziar de si. Ou é dentro do contexto dela, do que ela quer, de como ela quer e da forma que ela quer, ou não tem valor. Então, mas aí tem que ver se a pessoa realmente quer, né, Tânia? Porque aí entra também o, o limite que o terapeuta tem que impor para os seus pacientes, né? Eu falo que assim, eu sou uma pessoa super aberta com os meus pacientes. Eu estou à disposição, dou meu celular, eles entram em contato comigo. Eu falo que cada pessoa é única, cada pessoa não tem fórmula de bolo, né? Na verdade, por mais que os problemas sejam iguais, um vem com depressão, outro vem com ansiedade, mas cada paciente é único. E aí a gente acolhe, é óbvio, trata daquela pessoa da melhor forma possível. E eu sempre me coloco à disposição dessas pessoas. Mas é aquilo. Da mesma forma que a gente se coloca à disposição, a gente tem que impor limites. Limites no sentido de que, por exemplo, tinha, né, alguns pacientes que me mandavam mensagem de madrugada. E aí eu falo, ó, eu não respondo. No outro dia de manhã eu acordo, bom dia, acabei de acordar. Agora a gente pode conversar. E assim, eu sempre estou à disposição porque a gente sabe que as pessoas têm problemas no dia a dia. As minhas terapias são uma vez por semana, então as pessoas se sentem largadas. Mas outra coisa que eu deixo bem claro nas minhas terapias é que eu não sou amigo do meu paciente. Eu estou ali como a terapeuta. Então tem muita gente que confunde isso. Ah,
é minha amiga depois de um tempo de sessão. Vou ligar, vou chamar para tomar um café, alguma coisa do gênero. Isso não acontece. Então, é exatamente isso que eu estou te falando. Tem que impor limites, tem que existir limites. Nós não estamos ali fazendo papel de mãe, pai, irmã, cachorro, papagaio, periquito. Enfim, nós estamos ali como terapeutas para acolher. Agora, fazer esse acolhimento tem limites. Então, é isso que é bom ficar claro para todo mundo entender que limites é bom e todo mundo gosta. Né? Não existe isso. Tô indo para sua cidade amanhã e você me atende? Não, peraí. Vamos agendar, né? Vamos marcar um horário direitinho, conforme a minha disponibilidade, porque eu atendo os meus pacientes conforme a minha disponibilidade, conforme a minha agenda. Então, limite é super importante também para essa troca, né, entre paciente e terapeuta. Isso. E uma das coisas que eu queria também comentar, Ana, por que a diferença, gente? Muitas pessoas me questionam porque eu ponho alguns depoimentos lá no YouTube, tá? Tem alguns depoimentos quando a pessoa se dispõe a fazer um depoimento. Agora tem dias que eu não tenho perguntado para que façam vídeos. Eu coloco lá no meu canal. Quem não conhece meu canal é Tânia Ider, pode ir lá se inscrever e assistir. Aí, inúmeras pessoas chegam para mim e perguntam assim: ah, eu vi o depoimento lá da Nayara e ela se tornou uma terapeuta também como você e está se destacando. E parece que eu não mudo, parece que as minhas coisas não andam. Gente, vamos falar o seguinte: cada um, é isso que a Ana falou. Não é receita de bolo. Se fosse receita de bolo, né, Ana? Nós trocaríamos receitas de bolo para cuidar das nossas filhas e como criar nossas filhas. A Ana tem 2 meninas lindas, eu tenho uma menina e uma neta também. Opa, quebrou meu negócio aqui, tô arrumando. E daí, o que nós faríamos? Nós trocaríamos uma receita e falaríamos: ah, agora bota de castigo 5 minutos, porque a minha também tá aqui e deu certo. Não é assim que funciona. Então, o que eu quero falar para vocês, gente, a terapia é para cada um, é o que a Ana falou. Eu não posso querer que o resultado que a Ana teve vai ser o meu resultado. Eu não posso querer com que todas as pessoas que frequentam o meu consultório tenham o mesmo entendimento. Cada um é um. E por mais engraçado que pareça, a gente não pode nem sequer, né, Ana, imaginar qual vai ser o resultado, porque quando tu imagina que a pessoa vem com um puta problemão enorme, assim, enorme, enorme, e na segunda, terceira sessão que tu atende a pessoa tá transformada de sentimento. Tu fala: ah, meu Deus, que eu fiz? O que aconteceu? E talvez aquela pessoa que parece que nem problema tem, respeitando, né, Ana? Cada um tem um entendimento sobre o problema e cada um vive o que tem que viver. Mas muitas vezes a pessoa nem tem aquele problema que tu imagina que é um problema e ela não anda. Ela fica uma, duas, tu troca de técnica, tu vai para verbal, para não verbal, tu vai para medicina germânica, tu usa um pouquinho do que aprendeu de barra de acesso, tu vai para hipnose, tu vai para psicanálise, e muitas vezes nós terapeutas, que tem alguns terapeutas assistindo também, a gente se culpa. O que eu tô fazendo que essa pessoa não muda? É por isso que existe a Gente, supervisão, né? Que, afinal, muitos terapeutas não fazem supervisão, não fazem terapia, mas é super importante isso, porque é o que você está dizendo. Às vezes, até nós, como terapeutas, a gente fica perdido. E tá tudo bem, tá tudo bem. A gente não é o ser do extremo saber. E aí, a gente corre para a supervisão, a gente corre para a terapia, que acaba nos ajudando também. E sempre com essa consciência de que cada um é único. Não é porque aconteceu com um, vai acontecer com o outro. A ferramenta que eu usei com você não é a ferramenta que eu vou usar com fulano ou com ciclano. Às vezes a hipnose vai muito bem com você. Você é super suscetível, vamos lá, foi.
E às vezes a hipnose não funciona com outra pessoa. Por quê? Porque ela simplesmente não acredita. E aí, o que que a gente faz? É por isso que nós temos que a todo tempo estar estudando, estar indo atrás de ferramentas, né? Porque cada paciente é único, cada um é um ali na sua individualidade, no seu problema. Por isso que realmente não tem receita de bolo. E muitos passam a ser desafios para nós, né, Ana? Muitas E é pessoas muito passam a ser bom, né? É muito bom, eu adoro isso. Muitas pessoas passam a ser desafios, porque eu fico imaginando, meu Deus, o que que tem depois disso? Qual a raiz de tudo aquilo que a pessoa me trouxe? E o mais bacana, gente, que eu quero falar para vocês, que a Ana falou lá no início que não tava, tá? Existe sempre o lado das duas moedas. Ou seja, a moeda tem os dois lados, né? Sempre existe num relacionamento duas pessoas. Numa história, duas pessoas ou mais. Sempre existe a percepção de cada um. Sempre existe a percepção do fato de cada pessoa. E sempre existe um distanciamento sobre essa percepção. Como aquela história que estava rolando na internet, acho que eu li até alguma coisa que veio de repente do teu Insta ou de algum colega, que existia dois irmãos, esses dois irmãos, um se tornou mendigo e um multimilionário empresário. E quando entrevistaram esses dois irmãos, o multimilionário falou: meu pai era bêbado, usava drogas, meu pai era agressivo, batia, humilhava e virou mendigo. E eu decidi mudar tudo isso. Olha o espelho que eu tive. Ou seja, ele fez isso aqui para a história, carregou-se de si e foi ser o milionário que foi. Quando entrevistaram um outro irmão, mendigo, ele falou: olha só, tive um pai que batia, que bebia, que usava drogas, que se tornou mendigo. Olha o espelho que eu tive. E ele se tornou igual à percepção que o pai tinha. Então, gente, é isso. Cada pessoa vive uma história. Muitas pessoas chegam no consultório e falam assim: eu tenho tantos irmãos, 2 irmãos, 10 irmãos, 5 irmãos, mas é tão diferente, é tão estranha essa situação. Por quê? Porque cada um é um. Cada um é um. E cada um vive a sua verdade. Por mais que tenha saído do mesmo pai, da mesma mãe, ter sido criado dentro da mesma casa, ter sido educado talvez da mesma forma, a percepção que um teve sobre a vida e a percepção que o outro teve é totalmente diferente. Você tem recebido pessoas que questionam muito isso, Ana? Elas questionam normalmente tempo. Tempo de terapia, quanto isso vai durar, o quanto isso vai me mudar, o quanto vai demorar. As pessoas não entendem que isso que a gente está falando, cada pessoa é única. Então, eu tenho meu tempo. Eu faço minha terapia uma vez por semana lá, estou muito bem, obrigada, e eu tenho mudado com isso. Vem pessoas para terapia que acham que a terapia é milagrosa, né? Vamos entrar, vou fechar 4 sessões com você e acabou. É isso. Então, assim, a pessoa já vem determinando como é que vai ser, já vem trazendo o problema e já dando a solução. Em 4 terapias você vai resolver meu problema. E não é assim. Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa é única. Então, eu posso ser mais acelerada, tem pessoas que podem ser mais devagar, porque tudo vai depender do quanto você está disposto a olhar para si. O quanto você está disposto a se olhar para dentro e querer fazer essa mudança, querer fazer com que essa mudança aconteça. Eu falo, Tânia, não adianta a mãe traz o filho para terapia. Não vai ter mudança, porque o filho quer. Foi o filho, foi a escolha do filho estar ali na terapia. Então não adianta.
A pessoa tem que querer, é o princípio básico de qualquer terapia, seja ela a hipnose, barra de axis, psicanálise, enfim. A pessoa tem que querer mudar. Se ela não quiser mudar, esse querer é super importante. Senão, não tem como. É o que eu falo, nós não fazemos milagre. E existem pessoas que vêm buscando à espera de um milagre. Desse milagre que não existe, desse milagre que não acontece. Porque assim como eles, nós também somos de carne e osso, né? Gente, e uma das coisas, Ana, completando o que tu falou, uma das coisas que eu falo muito em terapia, esses dias chegou uma pessoa para mim e falou: Ai, eu vi os depoimentos que o pessoal coloca no teu Instagram, Tânia, eu vi o depoimento no YouTube, e eu acho que aqui eu vou resolver todos os meus problemas e não vou ter mais. Você tá no lugar errado. É engraçado Nessa que, plaquinha, principalmente com a hipnose, né? A hipnose é assim, é o último recurso. Já passei por terapeuta, por análise, já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz aquilo. O que me resta agora é a hipnose. E eu tenho certeza que você vai me curar, que você vai me ajudar. Enfim, primeiro que nós não vendemos cura, né? Porque curandeirismo é crime. Então não existe isso, isso. você vai me curar. Mas tem gente que vem assim de último recurso, estou disposto a me entregar, mas ó, já passei por isso, isso, isso aqui, não deu certo. Então vê aí o que você vai fazer. Tem certeza? Já vem com aquela desconfiança, né? E isso, gente, pelo amor de Deus, não existe. Tanto que eu digo assim, você leu a plaquinha na porta ali do meu consultório quando você entrou? Tá escrito lá, Tânia Hiller, hipnoterapeuta, psicanalista, tem toda a minha descrição. Não está escrito Jesus Cristo. E mesmo que Jesus Cristo descesse aqui, você não mudaria. Gente, é verdade. Eu falo, porque assim, ó, as pessoas se chocam me olhando, mas é que Ana, eu tô tentando ser uma pessoa controlada, eu tô tentando ser controlada, mas tem horas que não tem como. Você é Aí a pessoa terapeuta, meu amor, você é terapeuta. Aí a pessoa chega para mim, eu acho que a pessoa até ali na live, tá? E tô falando isso porque eu quero reforçar. Então, assim, a pessoa chega para mim, eu quero resolver os meus problemas, encontrei, eu falei, não tá escrito Jesus Cristo aí na porta, não. Você tá no lugar errado. E se você morrer conforme a sua crença, conforme a crença, né, pós-morte que cada um tem, vai ser pior. Então, ou você decide mudar a tua vida. Ah, mas eu não pedi. Gente, agora eu vou dar uma de Tânia, porque assim eu fiquei muito serena até agora. Para de dizer que você não pediu para nascer. Para. Você sabia que lá, quando papai e mamãe fizeram um ato amoroso e que você virou um embrião, do embrião virou feto, e do feto virou gente, tá aqui, você pediu para nascer sim. Sabe por quê? Porque entre aqueles todos os espermatozoides, você saiu lá que nem doido e atravessou o útero. Então você pediu para nascer. Você já é lutador desde o início. Então para de. Eu não... Gente, pelo amor de Deus, você pediu, você lutou, você foi lá entre todos aqueles embriões, de 80, 70 mil embriões que saem, você chegou lá entre 300, 400 embriões, atravessou o útero e ficou lá. Você já é um vencedor por natureza. E se você soubesse o que é o presente chamado vida, vai viver. Vai correr na praça, vai chupar pirulito, vai fazer alguma coisa, mas vai viver. Vai viver. Eu falo isso, gente. Tem pessoas que têm vindo para o consultório, cada um tem sua importância, cada um tem sua relevância, a gente entende tudo isso, mas a gente vê assim, ficam se lamentando e vêm de um lugar, de uma sessão para outra, continua. Pega as rédeas da vida na tua mão, pega, pega.
Decide. Ah, mas é que a Ana lá, a Ana quis que eu fosse para São Paulo. Se eu não fosse para São Paulo, a Ana não veio aqui botar uma arma na minha cabeça e me levar para São Paulo. Gente, assume o papel da tua vida. A terapia, ela é benéfica para que você organize teus pensamentos. E como nós, como a Ana falou, nós também vamos para a terapia e também nós, né, Ana, precisamos o que eu chamo de mentor. A gente precisa estar sempre em curso, a gente sempre precisa estar estudando, a gente sempre precisa estar entendendo quem a gente é. Porque se não tiver esse entendimento, a gente também se perde. A gente, quando eu vivo falando, quando nós estamos à mesa e nós falamos muito mais do que ouvimos, nós estamos na mesa errada. Nós precisamos partir para outra mesa, onde nós passamos a ser um ouvinte mais receptor, para que a gente possa enriquecer e poder voltar à mesa e trazer mais novidades. A lamentação pode ser considerada... Ai, perdi o comentário, Ana. Perdi aqui que meu celular não está A baixando. lamentação pode ser considerada um tipo de fraqueza em ser o protagonista da própria vida, certo? Então, gente, lamentação é você se colocar no papel de Vítima. vítima. Você se coloca no papel de vítima. E é muito fácil, E né? É confortável esse lado de vitimismo. É como se o você vítima, entrasse numa piscina e tivesse quentinho, né? E tá tudo bem, tá tudo. Me deixa aqui que eu tô bem. Não mexe comigo. E esse vitimismo só vai corroendo cada vez mais a pessoa, porque ela vai se entregando, vai se entregando. Ela começa a acreditar naquilo e vai se entregando, se entregando, se entregando. E realmente, é não querer protagonizar sua própria vida, né? boa noite, Lala, boa noite, Roberto, a Paula que entraram. Gente, é isso aí. E outra, o maior ganho que se tem é sendo vítima. Porque toda pessoa vítima, ela se alimenta de algo, né, Ana? E alguém E é dá isso que a esse gente. algo. É esse nosso papel dentro do consultório, né? Qual é o ganho secundário que a pessoa está ganhando por ser vítima? Por exemplo, vamos lá. Uma mãe que chora porque o filho não liga, porque o filho não vai na casa dela, ela está se vitimando. Mas qual é o ganho secundário que tem por trás disso? Trazer o filho para perto. Sempre tem um ganho secundário atrás disso. E é por isso que a pessoa está ali no comodismo, ela não quer sair daquilo, porque ela está ganhando alguma coisa com isso. A partir do momento que ela percebe que, opa, peraí, será que eu estou ganhando ou será que eu estou perdendo? Esse é o nosso papel dentro do consultório. Fazer com que essa Exato. pessoa se enxergue, se olhe para a situação como um todo. Lembra que eu falei lá no começo? Não é assim, com cabresto, é assim. Vamos olhar para o todo, para o que está acontecendo. Eu A quero, Lu, eu a Lu quero, colocou minha mãe. A Lu, eu é quero ótimo. fazer um comentário. Eu quero fazer um comentário. Você me fez relembrar aqui de um atendimento que eu fiz, Ana, enquanto você falava, veio um insight aqui. Eu tratei de uma menina com dependência química. Ela era usuária de cocaína, balinhas, enfim. E a mãe dela, desesperada, entrou em contato comigo, pediu se eu podia atendê-la, né? Perfeito. Comecei a atender ela, né? Ela topou o atendimento, ela veio me conhecer, eu conversei com ela, expliquei como era o processo. Ana, foi uma coisa assim, ó, eu me emocionei quando eu vi a menina, porque quando a menina veio pra mim, ela tava assim, pior que eu tô hoje aqui com meus cabelos, que eu não consegui nem lavar, com os cabelos tudo pra frente, olheiras aqui embaixo. Ela não olhava assim, ela ficava com um olhar estranho.
aquele olhar de dúvida, perdido, enfim. E nós trabalhamos muito com ela, eu trabalhei muito com ela. Foram umas 4 sessões dentro da hipnoterapia. Eu não lembro se foi na quinta ou na sexta sessão que eu fiz com ela. A menina chegou, quando eu olhei, eu levei um susto. Eu olhei e falei, é você? Ela tava assim, bonita, perfumada, tinha feito cachinho no cabelo, maquiada, enfim. Passou-se assim uns 4 meses, daí a gente manteve dentro da psicanálise os nossos encontros, a gente foi conversando, a gente foi, né, cada 15 dias se encontrando, tudo certo. Passou uns 4 meses, a mãe me liga desesperada que a filha estava de novo com a mesma situação. Eu entrei em estado de choque, Anny, porque eu falei assim, caramba, mas eu fiz tudo que eu conhecia. Sabe, chamei alguns professores, orientadores, eu falei, gente, onde é que eu errei? Onde é que está o erro? O que que eu fiz? Eu me senti responsável por aquela alma, vamos falar assim, por aquela pessoa. E um abençoado de um professor nosso falou assim, olha para a mãe, Tânia, olha para a mãe. Lembra, sempre numa história existem 2 pessoas. E aquilo me chocou, Ana, porque eu falei, como olha para a mãe? Mas eu estou tratando a filha como olha para a mãe. Olha para a mãe, traz a mãe para uma terapia, olha para a mãe. Convidei e dei uma terapia para a mãe vir conversar comigo e para mim entender todo o contexto. Gente, vocês vão entender agora por que eu trouxe esse exemplo. E quando eu estava conversando com a mãe, me dediquei, olhando a postura dela, conversando tal, qual era o ganho secundário da filha? A mãe. A mãe tinha ficado viúva e era a única filha. E quando a filha melhorava, quando ela saía desse mundo, né, de drogadição, enfim, a filha é uma menina muito bonita, uma mulher muito bonita, arranjava namorado, começava a trabalhar, voltava para a faculdade e tinha uma vida memorável. Livre. Só que com a vida memorável que ela tinha, não tinha tempo para a mãe. A mãe ficava dentro da cabeça da mãe, a mãe ficava de lado, Ana. Então, quando ela tinha essa vida memorável dela, a mãe ficava de lado. E daí, como é que ela podia sobreviver a isso? Gente, é tão forte isso, é tão forte. O que, que acontecia? A mãe encontrava um caminho inconscientemente, tá, gente? Não era uma coisa consciente, fazendo com que a filha voltasse para aquele mundo. Estão me ouvindo? Acho que Oi, deu um voltou. pausezinho. Uhum. Voltou. Porque a filha voltando para aquele mundo, ela necessitava estar com a mãe, porque a todo momento ela precisava pedir dinheiro enfim, para comprar, né, as drogas que ela usava. Oi, gente, vocês estão ouvindo? Essa internet Tô é uma ouvindo, Tânia. bênção, Jesus. A gente tenta botar. Tá tudo bem? Tá me ouvindo, Ana? Tô te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu acho que deu um pane aqui na internet. Você não tá me ouvindo, Tânia? Entende, Ana, o que acontecia? Tânia, Oi, oi, meus amores. está Como vocês ouvindo? estão? Ana, agora voltou. Você entende, Ana, o que acontecia? Isso que a gente chama de um ganho secundário. Uhum. Isso que a gente chama de ganho secundário e isso que a gente chama da vítima, muitas vezes acusando, e do acusador, muitas vezes sendo vítima. O legal de tudo isso, né, Tânia, é que nós também aprendemos muito, né?
com cada paciente. Cada paciente traz sua história, traz ali os seus conhecimentos. Por exemplo, eu atendo desde adolescentes até senhoras de 60, 60 e poucos anos. É impressionante o aprendizado. Eu falo que é uma troca, que não é uma terapia, é uma troca. Porque imagina uma senhora de 60 e poucos anos olhando para mim e falar: ah, o que essa menina tem para me falar? Né? Tá certo que eu não sou tão nova assim, mas enfim, para uma senhora de 60, 60 e poucos anos, e é legal o quanto de conhecimento que as pessoas também nos trazem. Isso que é legal Sim. também, essa troca de terapia. Eu falo que dentro da terapia do paciente, nós terapeutas também estamos entrando em terapia. E é com esses conhecimentos que você vai pegando do dia a dia, de isso tudo é malícia, né? Você estava olhando ali só para a paciente, a paciente, a paciente, de repente você viu que a mãe poderia ser o problema. E aí você conseguiu desmembrar isso, né? Descaracterizar, trazer a mãe para o consultório e aí resolver esse problema. Por isso que eu falo o quanto é importante a gente conhecer e se entregar também para a terapia como terapeuta e não só como ouvinte, né? Mas ali nós, como terapeutas, também temos essa troca que é super importante. Sabe que tem o meu professor, eu amo ele de paixão, eu falo abertamente, que é o Marcelo Benta. Eu estudei com ele a hipnose não verbal, eu fiz nível 1, nível 2, agora a gente está aguardando o nível 3. Acho que se a Lala estiver ali na live ainda, ela vai falar, ela foi minha colega. E uma das coisas que ele fala, quando você está com o teu paciente, quando você está com a pessoa, se entrega a essa pessoa, ouça essa pessoa. Por isso que muitas vezes, Ana, até os colegas me pedem assim, Tânia, mas como que você tem tido tanto atendimento? Eu me entrego. Eu entro no consultório, eu analiso a postura que a pessoa senta, eu analiso tudo. Eu me entrego àquele momento porque eu sei o que é. Ó, Lala, nós estamos esperando a turma 3, né? O avançadíssimo, né, Lala, com o bem. E ele é um professor de uma alma muito pura. E o que que acontece? Eu me entrego àquele momento, sabe, Ana? Sabe por que que eu me entrego? Porque eu já estive do outro lado. E como eu estive em terapia com você lá em São Paulo, quando eu estava lá no momento que você estava fazendo terapia em mim, né? Como eu via esperança, eu olhava e falava, meu Deus, eu acho que hoje eu encontrei a solução. Ai, será que essa tristeza que está em mim hoje vai sair? Eu me emociono só de lembrar. Isso aí, eu dou o meu centro. Isso mesmo. Por quê? Porque a gente espera. Então, o que que eu digo? O que que nos faz diferentes dentro de uma terapia? E quando as pessoas me procuram, eu sempre deixo muito claro, eu dou o meu melhor. E é Eu, Ana, importante tô as dando o pessoas meu saberem melhor. também, né, Tânia, que nós, como terapeutas, nós trabalhamos com a verdade da pessoa. Se a pessoa não for sincera, não falar a verdade, como é que a gente pode ajudar? Por isso que essa entrega tem que ser mútua, né? Eu me entrego, mas você também se entrega. Do que está lá na sua plaquinha, né? Suas descrições e você não é Jesus. A gente não tem bola de cristal para adivinhar as coisas e muitas vezes algumas pessoas pensam que nós temos bola de cristal. Ué, mas você não sabe? Ué, mas não é assim? Ué, não é assim que funciona? Não. Com cada um é de um jeito. Você traz a sua história e a gente trabalha em cima da sua história desde que ela seja verdade. Uma das coisas, Ana, que eu sempre digo, eu vou dar o melhor de mim. Você, dentro do consultório, vai ter o meu melhor. Mas você precisa trazer e entender. E eu desenvolvi uns áudios de terapia que eu sempre mando para a pessoa para ela fazer antes do atendimento, né? Até para
para que ela entenda melhor, para que ela já comece a entender, para controlar a respiração, ansiedade, enfim, uma série de coisas, né? E o mais bacana é que eu vejo assim que a pessoa ela quer. E eu vou dizer, eu arrisco a dizer que cada 10 pessoas que eu atendo, para todos eu entrego o mesmo conteúdo, para todos eu entrego as mesmas terapias guiadas, para todas eu entrego um e-book para ler, para todo mundo. 2 fazem, 3, o resto não faz. Daí fala, ai, mas é que eu não tive tempo, ai, mas é que não sei o quê. Aí por aí, sabe por que eu faço isso? Porque aí eu já coloco lá na minha ficha a medida que a pessoa está se entregando. É uma forma, digamos, de pega-ratão. E eu anoto lá. Tal dia eu falei com a Ana, eu dei tal terapia, fiz tal coisa. Quando ela retornou, eu perguntei e ela não fez. Aí eu vou para cima, perguntando: você realmente quer uma mudança? Ah, mas é que tu não entende. Não, eu sou a pessoa que mais te entende. Tu pode ter certeza que no planeta, nesse momento, eu sou a pessoa que mais te entende. Porém, qual é a mudança que você quer? Você não tirou 20 minutos, 15 minutos para fazer uma leitura. Você não tirou 15, 20 minutos para ouvir um áudio guiado. Ah, mas é muito chato, né, Tânia? Pois é. Aí você espera vir aqui e que eu faça o quê? Que eu seja um dos 12 apóstolos e que faça um milagre? Não tem como. Aí a pessoa fica me olhando assim, sabe? Mas Ana, não tem como, as pessoas têm que entender. As pessoas precisam entender que a gente não vai fazer milagre. Aí a pessoa vem lá, você faz de tudo, você fala, faz esse áudio, lê esse troço, lembra que a mente precisa ser alimentada, lembra que eu dou 20%, você 80%, lembra, eu posso te dar um exercício, como eu falei no início da live, sobre, né, ver o problema pequeno. Se você não tá legal, fala com a sua mente, respira, puxa o ar, solta o ar, fala com você. Aí a pessoa não faz nada do que tu sugeriu. Aí eu penso assim, aí eu já boto lá na minha ficha, sabe? Não que eu não vá me dedicar pela pessoa, mas eu já coloco. Então, toda vez que essa pessoa volta, eu falo, você realmente está se entregando? Qual é o nível de entrega? Como você está se entregando para isso? E a gente percebe nitidamente quem faz, que a gente pede para ser feito, e quem não faz. E nós estamos num ritmo acelerado da morte, Ana. E a pandemia veio para nos mostrar. E hoje eu e meu filho Eduardo Henrique, meu príncipezinho, a gente estava conversando sobre o Afeganistão. Vocês devem estar olhando, né, alguma reportagem. Eu não assisto TV aberta, porém eu fui pesquisar sobre todo o massacre que está tendo no Afeganistão. Gente, quando não é uma coisa é outra. E a vida está se indo num ritmo muito acelerado. A vida está se indo muito forte. Aquelas pessoas no Afeganistão, os aviões decolando e as pessoas tentando, por fora do avião, se pegar no avião e ir junto para salvar a vida delas pela guerra que está acontecendo. E muitos de nós que temos tudo isso à mercê, não fazemos nada. Então, eu quero convidar vocês a analisar o que realmente vocês desejam da vida de vocês e o que vocês precisam para essa mudança. Ana, é sempre muito bom falar contigo, a hora passa. Eu prometi para as pessoas que as minhas lives ficariam entre 1 e 15, já está esgotando o nosso tempo, já esgotou. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais e que você deixasse um recado para as pessoas. E antes de tudo, né, gente, se vocês quiserem seguir a Ana, chama ela lá no privado, quando ela puder, ela vai responder. É uma profissional, como eu disse, a qual me inspirei. Eu falo muito da Ana para quem quiser ouvir. A Ana tá no meu livro até, tô falando da Ana lá no meu livro que eu tô escrevendo. E, gente, se vocês também quiserem ver os depoimentos que eu falei, olhe lá no Tânia Iller, YouTube, se inscreva lá, por favor. E quem não me segue, por favor, comece a me seguir,
porque a gente sempre tenta passar um conteúdo bacana para vocês. Ana, com você a palavra. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada por me colocar no seu livro. Obrigada por todos os elogios. Estou me achando aqui. Ai, coisa boa. Bom, o que eu tenho para dizer é que, assim, ninguém está sozinho. Do mesmo jeito que vocês têm problema, nós também temos problemas. E tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é se abrir, querer ir atrás, querer buscar ajuda. O princípio de tudo é buscar ajuda. Se você buscou ajuda, já deu o primeiro passo. Então, isso é o mais importante. Então, depois disso, é relaxar, se cuidar, pensar em você sempre em primeiro lugar. É óbvio que a gente tem cachorro, papagaio, periquito, filho, marido, mas se você não estiver bem com você, como é que você vai estar bem para os outros? Como é que você vai estar bem para os seus que estão ali ao seu redor? Então, se cuidem e no que precisar, a gente está aqui à disposição de vocês. E invista em você. Gente, invista em você. Nós que agradecemos, as pessoas nos agradecendo pela live, nós que agradecemos, muito obrigada. Mais uma vez eu me coloco à disposição. Gente, o mês de agosto, eu estou fazendo um monte de live, estou chamando pessoas que contribuíram positivamente. E tem mais gente que contribuiu positivamente, mas que eu não consegui botar no meu calendário. Mas que em outubro eu vou voltar de novo, depois de agosto, fazendo as lives, porque no mês de setembro eu vou para o Mato Grosso trabalhar. E quando eu voltar, eu quero recapitular, porque está sendo bem positivo, tudo que nós estamos vivendo. E essas coisas que as pessoas me perguntam, eu tenho muito questionamento, eu estou tentando esclarecer para todo mundo um pouquinho de cada. Ana, mais uma vez, gratidão, muito obrigada. Logo eu vou ali para São Paulo, para a gente dar umas voltinhas, para a gente fazer alguma coisa juntas. Uhum. Que pena que você não pôde vir com a tua programação a Gramado. Eu estava tão feliz que eu ia te receber aqui na minha Tava casa. muito frio, você é louca. Me deixa aqui, Nada me deixa não, aqui. No verão eu vou, em nada não. dezembro. Nada não, amiga. Só teve uns dias que fez a sensação térmica de -5. Tava tudo Você é certo, louca. tava tudo bem. Lala, querida, um beijo por nos acompanhar. Lala vai estar fazendo. Gente, essa mulher é poderosa. Ana, se tu não segue a Lala, segue. Porque ela tem um conteúdo muito bacana. Ela fala para as quarentonas, para as cinquentonas, para as trintonas que tem aí, que querem resgatar a vida. E quem não segue a Ana, segue também, gente, que vocês vão ver um monte de coisa bacana, certo? Muito obrigada. Ana, eu vou salvar nossa live, lá vai para o YouTube, depois eu mando para ti também, tá Ok. bom? Beijo, boa noite para vocês. Boa Muito noite, obrigada, um beijo para a gente. família, Ana, e fiquem muito bem. Tá bom? Beijo para todos. Beijo.